Pastor de mais de 1.000 jovens e adolescentes na rede Awake da Igreja Central em Belo Horizonte, casado com Ló Matos, pai de João, Pedro e Felipe, se converteu em 2005 e desde então sentiu um forte chamado para servir ao Senhor. Seu maior sonho é ver a juventude alcançada pelo amor de Jesus, assumindo posições de relevância na sociedade, estabelecendo o reino de Deus e gerando transformação. Com vocês, Pastor Léo Matos. Bom dia. Tá animado? Se prepara, porque agora nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus. Quem está animado, levanta a mão, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: stay awake. Fala para ela: sentar do meu lado é ser abençoado. Pega na mão dela, fala: pegar na minha mão é receber a unção. Receba! Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, verso 35. Mateus capítulo 9, verso 35. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler conforme está aqui. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Pai, a tua palavra e a nossa oração é por revelação, e que o teu propósito ao ler e ao receber a tua palavra seja cumprido na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Se ontem Deus me trouxe aqui para ser um instrumento dele, para destravar o sobrenatural, eu creio que ele me trouxe aqui nessa manhã para ser um instrumento dele, para te comissionar para o sobrenatural. Deus quer, ele está fazendo e ele continua fazendo grandes coisas no nosso meio. Ele fez, concorda comigo? Ele fez, e ele continua fazendo. Como é que ele continua fazendo? Ele continua fazendo da mesma forma que ele fazia antes. Se antes ele fazia por meio de seu corpo, se antes ele curava pessoas tocando com a sua mão, se antes ele liberava a palavra por meio da sua boca, hoje ele continua fazendo da mesma forma. Mas como, pastor, se Jesus está sentado à destra do Pai? Mas como se ele não está aqui no seu corpo físico? Sei que ele ressuscitou, tomou um corpo glorificado e um corpo físico, mas como? Ele continua fazendo da mesma forma, por meio do seu próprio corpo, que é a igreja. Você é o corpo de Cristo. Você foi predestinado para ser conforme Jesus. Tem uma forma, a forma é Jesus. Você tem um destino, ser parecido com Ele, a imagem dEle. E Ele vai te alinhar nesse processo. Por isso eu falo sempre para a minha turma: prefira ser uma argila do que uma chapa de aço. Tem gente que não entende porque tem pressão na vida. Eu não quero dizer que pressão tem só esse propósito, mas tem muitas pessoas que não entendem a pressão. Por quê? Porque se tem uma forma e você é uma chapa de aço, para você entrar na forma tem que ter pressão. Mas se você é uma argila, concorda comigo que é mais maleável para você ser conforme Jesus? Por isso muitas vezes o inimigo do propósito de Deus na nossa vida não é nem o mundo e nem o diabo, somos nós mesmos. Por isso eu quero te lembrar, mais do que qualquer referência que você tenha no Instagram, mais do que qualquer livro top que você tenha lido, a sua referência deve ser Jesus Cristo, aquele que você foi predestinado para ser. Exatamente como Ele, que antes era o unigênito do Pai, mas Deus o fez
primogênito entre muitos irmãos. Se antes ele era o único, agora ele é o primeiro, para que eu e você possamos ser como ele, segundo, terceiro. Amém? Está comigo? Nós somos chamados para ser como Jesus. E quando você olha para Jesus, não só no seu estilo de vida, você precisa olhar para Jesus no seu ministério. Como é que é o ministério de Jesus? Como é que era o dia a dia, a vida de Jesus? E esse texto, claro, ele mostra para nós de uma forma resumida. É um texto que há décadas tem sido um versículo chave no nosso ministério. E eu fico muito feliz, porque de um tempo para cá ele tem ecoado na nossa nação e ao redor do mundo com um movimento chamado Descend, o envio. Esse é um texto que tem ecoado, eu sei que Deus vai te dar revelação. Presta atenção o que diz em Mateus capítulo 9, verso 35. Diz que Jesus ia percorrendo, Jesus ia passando por todas as cidades. Isso significa que Jesus não fica parado. O ministério de Jesus é dinâmico. Se você quer se parecer com Jesus, sai da zona de conforto. Você sabe por que o Mar Morto é Mar Morto? O Mar Morto é Mar Morto porque ele só recebe, ele não dá. A vida cristã consiste em receber, celebrar e compartilhar. Você precisa compartilhar, você precisa movimentar, você precisa, como falou muito bem Douglas Gonçalves ontem à noite, entregar a vida, doar a vida. Tem gente que não entende porque a vida está meio zicada. Água parada da zica, chikungunya e tantas outras coisas. Por isso diz o Senhor, Ele quer agitar as águas no seu interior, para que através de você flua rios de águas vivas. Movimente. E muitas pessoas não estão se entregando, não estão doando, porque só olham para si, ficam parados, vivem uma vida em si mesmada. Porque quando você anda por toda parte, como fazia Jesus, não tem como você andar, não tem como você se deparar com o que está acontecendo, meu irmão, e não se compadecer, e não parar. Jesus, ele andava, e sabe o que ele fazia? Ele pregava as boas novas. Sabe o que ele fazia? Ele parava diante das pessoas e ele curava enfermidades e doenças. Ele não apenas declarava a palavra, mas o seu ministério consistia também em demonstração de poder, porque tem gente que é só na palavra, mas não tem a prática. É do discurso, é da teoria, mas Jesus não, ele curava. Sabe o que significa? Significa que quando ele estava andando e viu uma necessidade, ele não passava direto, ele parava diante dela. Mais do que isso, ele ia até ela, e se fosse necessário, ele tocava, ele curava, ele transformava. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Escute o grito de clamor de João Pessoa. Escute o socorro que está sendo gritado na Paraíba, nos adolescentes que bem novos estão se prostituindo e se perdendo nas drogas. Você está precisando andar para você ver o que está acontecendo. Você está precisando sair, às vezes 2 da manhã, para andar em algumas avenidas dessa cidade, para você ver a promiscuidade e a perdição. No Antigo Testamento era assim. Fica longe, não toca no leproso, porque se você tocar, você vai ser contaminado. Mas o Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento é vai lá e toca, porque o que você toca, você transforma. O que você toca, você purifica. O que você toca, o poder de Deus se manifesta. Jesus, ele andava, movimentava, fala movimentar. Jesus, ele pregava, fala pregar, proclamar. Jesus, ele curava, ele transformava a realidade. Pare diante do grito de socorro, toque nos problemas. Aliás, faça como Jesus, mire nos problemas, porque Deus está te chamando para transformar a realidade da sua família, do seu local de estudo, da sua cidade
E Ele está levantando avivalistas e reformadores da nossa nação. E diz o texto no verso 36, ao ver as multidões, fala ao ver o quê? Tem gente que só olha para as coisas, só olha para os objetos, só olha para as conquistas, só olha para os sonhos materiais que tem, mas os olhos de Jesus sempre esteve nas pessoas. Falou também muito bem o nosso irmão Douglas Gonçalves ontem aqui, quando diz, a única coisa eterna nesse lugar são as pessoas. Jesus, ele via as multidões. O grande problema nosso é que hoje a gente vê, mas a gente não vê. A gente enxerga na ótica humana, mas a gente não enxerga na ótica espiritual. Porque quando ele enxerga na ótica espiritual, ele não vê as multidões satisfeitas, ele não vê as multidões e cada um com os seus, não, ele vê as multidões e diz que ele tem compaixão dela, por quê? Porque ele consegue perceber o que o olho humano não é capaz de perceber. Eles estavam aflitos, eles estavam desamparados, como ovelha que não tem pastor. Eu contei para vocês aqui ontem o meu testemunho, que até os meus 18 anos de idade ninguém pregou para mim. Eu falei, não é possível que não me enxergaram. A realidade é que me via, mas não via a realidade do meu coração. Às vezes você está vendo as pessoas que estão lá na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, mas você está vendo só a pessoa, você não está vendo a realidade do coração. E às vezes ele compartilha de boca cheia que pegou 3, que deu aquela resenha na noite anterior e dá a gargalhada. Foi incrível. E você acha que está tudo bem. Por quê? Porque você tem um olho natural. Hoje Deus te trouxe aqui para curar a sua visão. Ele vai pingar um colírio espiritual para você ver a realidade como você nunca viu antes. Porque antes eu olhava para as pessoas, eu via a pegação, eu via a traição, eu via a promiscuidade, eu via a galera usando droga, e para mim era a coisa mais normal. Mas teve um determinado momento, Deus curou meu coração, Deus curou minha visão, Deus curou a minha vida, e quando eu olhava para as pessoas, eu enxergava o vazio espiritual, o vazio existencial. Quando eu vi uma pessoa fumando, e vejo até hoje, eu vejo ela dizendo assim para mim, estou vazio, eu preciso de alguma coisa para me completar. Esse cigarro não é suficiente, eu preciso de outro. As pessoas que estão se entregando nos prazeres sexuais, sabe o que ela está dizendo? Eu estou vazio, porque um menino não é suficiente, porque uma menina não é suficiente. Eu estou tão vazio, que uma noite não é suficiente, eu preciso passar, está entendendo? Eu oro, Deus, põe a mão nos seus olhos, põe a mão nos seus olhos. Deus, eu oro, para que em nome de Jesus, haja nessa manhã, uma cura da visão espiritual, para que ao olhar para as pessoas, possam ver a realidade de cada um, em nome de Jesus. Mas Jesus, ao ver, ele não apenas enxergou a realidade, mas sabe o que aconteceu com ele? Ele sentiu compaixão. E talvez hoje o que nós mais estamos precisando é de um batismo de compaixão. Porque quando você sente a compaixão, quando você sente o que ele sente, meu irmão, Deus sabe o que ele fez. Ele amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu único filho. Ele amou o mundo de tal maneira, que ele se entregou numa cruz. Quando você começa a sentir o que Jesus sente, my friend, não tem como. Por isso eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu oro, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor faça
aquilo que só o Senhor pode fazer. Compartilha o seu coração. Tira o coração de pedra, tira o coração de egoísmo, tira a vida voltada para o eu. Nós rejeitamos o eu do trono da nossa vida, nós declaramos que o Senhor é o governador, que o Senhor é residente, também é presidente, nós declaramos que o nosso coração é teu, nós pedimos o teu coração, tomando o nosso coração, e nós pedimos um batismo de compaixão. Compaixão. E quando então o coração tomado, vendo as multidões, ele já sabe, eu vou me entregar. Eu vim aqui para colher, eu vim aqui para alcançar, mas ele olha para os discípulos e ele diz: tem gente demais em João Pessoa. A Paraíba tem adolescente jovem demais. Eu não vou dar conta sozinho. A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Sabe o que ele fala para os discípulos? Ele fala assim: ore e peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua colheita. Ora, por quê? Quando a gente faz, a gente colhe o fruto do nosso trabalho, mas quando a gente ora, a gente colhe o fruto do trabalho de Deus. A gente reconhece que a colheita, que a obra é de Deus, não é nossa. E fala, peça ao Senhor da colheita, mas olha o tipo de oração que ele fala: peça ao Senhor da seara que ele diz? Verso 37, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 38, peçam pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Essa palavra envie, se você olhar no original, ela não é envie. A palavra ali é equibalo, fala equibalo. Equibalo. O que significa equibalo? Você vai dizer envie. Na nossa tradução é envie, mas não significa envie. Porque quando Jesus ele chegava diante de uma pessoa que estava opressa por um espírito maligno, ele tinha que comandar, ele tinha que enviar aquele demônio embora, ele tinha que dar uma palavra de comando, e sabe o que ele fazia? Ele equibala aquele demônio. Está entendendo? Ele equibala aquele demônio. O que Deus está dizendo para nós? O que Ele disse para os seus discípulos? A seara é grande, tem gente demais, peça ao Senhor que equibala trabalhadores. Por que Ele está dizendo equibalo? Por que Ele está dizendo? É com urgência, sabe por quê? Porque se a colheita, se Ele está falando um termo de agricultura, colheita fala de plantas, plantas falam de frutos. Se a colheita é grande, se os frutos estão prontos para serem colhidos, nós só temos duas alternativas. Ou nós vamos assentar e assistir diante dos nossos olhos a colheita perecer, o fruto perecer, o fruto apodrecer, ou nós vamos nos levantar, arregaçar nossas mangas e fazer a colheita. Ele fala, manda, por quê? Porque tem gente hoje, infelizmente, que está perecendo, porque ninguém o colheu. Jesus está dizendo, eu vou. Jesus está dizendo, nós vamos, mas nós não vamos colher aqui Jerusalém todo, nós não vamos colher a Judéia toda, Samaria toda, os confins, não, nós precisamos de mais trabalhadores. Por favor, rapidamente, João capítulo 4, verso 35, nós já vamos encerrar. João capítulo 4, verso 35. João capítulo 4, verso 35. Eu não vou conseguir passar aqui o contexto, mas é um contexto também de um alcance de vidas, em que Jesus está falando da urgência da comissão dele. Eles estão oferecendo para ele comida, ele fala, gente, vocês não entenderam, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Aquilo que é importante para mim, aquilo que é necessário para mim é a obra do meu Pai. Vocês não estão percebendo a urgência? Vocês estão dizendo que daqui 4 meses vai ter colheita, porque tem gente que é assim, que é isso, ô pastor, daqui 4 meses eu sirvo.
Espera só eu terminar o meu cursinho que eu topo. Não, daqui 4 meses, porque agora eu estou noivo. Você está entendendo? Eu estou na fase de preparar o meu casamento, então esse tempo não dá. Daqui 4 meses, não, daqui 4 meses, porque eu estou no meu TCC. Daqui 4 meses, espera, Jesus está dizendo, vocês não entenderam, vocês estão arrumando desculpas, você não entendeu porque você está fazendo esse TCC, porque você está nessa faculdade, porque você está nesse cursinho, você não entendeu. Não é daqui 4 meses que vai ter colheita, agora os campos já estão maduros para a colheita, já está pronto. Se você não colher, o fruto vai perecer. Eu já orei, papai, eu não posso sozinho, os meus 12 não podem, equibalo trabalhadores. Manda trabalhadores, e gente que vai olhar como eu olhei, que vai sentir como eu senti, que não vai ficar parado, que vai andar, mas que vai tirar os seus pés e vai se disponibilizar para servir. Não é daqui 4 meses. Eu lhes digo, abram os olhos, olha para o seu pai, ele já está pronto para a colheita. Olha para o seu primo, já está pronto. Olha para a sua sala inteira, já estão prontos. Sabe o que está faltando? Trabalhadores. Pode descer o versículo para mim, vai no 38. João 4,38. Olha o que diz: eu vos enviei para quê? Eu sei que a palavra é uma semente, eu sei que você deve semear, mas Deus está dizendo para nós, que a estação da colheita foi inaugurada quando Ele veio aqui, já chegou, é hora de colheita, colheita, sabe o que está faltando para colher? Talvez a estratégia de colher da maneira certa. Porque cada fruta a gente colhe de um jeito, mas são todas frutas, cada uma dentro da sua particularidade, mas já é tempo de colher. Agora sabe o que precisa para colher? Para finalizar eu vou dizer, você precisa se movimentar. Você precisa enxergar a realidade espiritual. Você precisa sentir compaixão. E você precisa ser a resposta da oração que Jesus fez. Se posicionar como um trabalhador para essa colheita. Eu não vou fazer ela sozinho, os preletores aqui não vão. Coordenadores, supervisores que aqui tem não vão. Líderes de célula não vão. Isso não é um chamado para líder. Isso é um chamado para quem é discípulo, porque quem é discípulo deve fazer discípulos. Quem é discípulo de verdade deve pregar o evangelho, deve fazer discípulos, deve ensinar a obedecer. Quem é discípulo de verdade deve conduzir as pessoas ao batismo. Quem é discípulo de verdade deve responder à oração de Jesus. Por isso, assim como eu pedi para você pôr a mão nos seus olhos, assim como eu pedi para pôr a mão no seu coração, se você quer responder esse chamado, eu queria que você ficasse de pé, levantasse seus sapatos e dissesse: Senhor, eu vou responder. O Senhor me enviou, foi para colher. Abra os meus olhos para enxergar, o meu coração para sentir, retoma os meus pés para anunciar, porque eu vou colher. Eu vou andar por toda parte, pregando as boas novas, curando enfermos, expulsando demônios. Eu vou ver as multidões. Aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, e eu vou sentir o que o Senhor sentiu. Compaixão delas. Eu não quero apenas orar, eu quero responder. Eu sou esse trabalhador para a colheita.
Eu sou esse trabalhador na minha família, na minha casa, no meu prédio, na minha vizinhança, no meu clube, no meu local de estudo, no meu local de trabalho. Eu sou esse trabalhador em João Pessoa, na Paraíba, em Minas Gerais, no Brasil e até os confins da terra. Eis-me aqui, envia-me a mim.